É uma honra muito grande estar aqui hoje, falar aos senhores. E quando eu recebi o convite do tribunal, logo eu pedi que minha intuição me inspirasse para que eu pudesse compartilhar com os senhores um tema com algumas características. Eu pensei, eu queria algo prático, algo objetivo, porque os dias de hoje exigem essa postura nossa, profundidade e precisão, e algo que tivesse uma importância, eu diria, de um dos temas que nos últimos anos, na condição de magistrado e de professor, de escritor, um dos temas que mais, na minha visão, talvez nos últimos 10 anos, que mais profundamente revolucionou o direito brasileiro, não apenas no campo do direito privado. Eu conversava com minha esposa, eu converso muito com ela, e quando eu comecei a escrever sobre esse tema, eu disse a ela, meu Deus, parte do que eu produzi ao longo de minha vida, eu rasgarei e jogarei no lixo. Desembargador Manuel, querido amigo do Tribunal de São Paulo, eu compartilho com o senhor e com todos os presentes. No último dia 16 de outubro do ano passado, às 18 horas, eu enviei para a editora o último capítulo do último volume de uma coleção que eu comecei a escrever há 16 anos. E eu digo 16 anos porque eu sempre lidei com responsabilidade com a magistratura. Eu não conseguiria terminar antes uma coleção completa de direito civil. E quando eu enviei, eu me ajoelhei para agradecer a Deus, porque porque minha família pagou um preço alto por isso. E naquele momento eu disse, meu Deus, é como se um pedaço da nossa vida estivesse ali, mas é como se o trabalho não acabasse nunca. Porque a cada dia eu observo que o direito com o qual eu tive contato na universidade, e os senhores são muito mais experientes do que eu, em que nós comprávamos um livro de capa dura, e esse livro nos acompanhava por uma faculdade inteira, essa época acabou. Ela simplesmente desapareceu. E há cerca de 2 ou 3 anos, quase 4 anos, foi editada uma lei no Brasil, e que me conduziu a rasgar parte do que eu havia escrito, que reconstruiu parte do direito brasileiro. A chamada Lei Brasileira de Inclusão, hoje, para perceber que ela é uma só, unida pelo mesmo princípio. Mas se não bastasse isso, esse microsistema, a Lei Brasileira de Inclusão, implodiu parte do direito brasileiro, seguindo a trilha da Convenção de Nova York, e vamos fazer uma meia-culpa, até nós professores, não temos o hábito de acompanhar o trâmite de convenções internacionais, a aprovação de convenções, salvo se a sua atividade o exigir. Nós somos muito voltados à letra da lei, à aprovação da lei. Eu me recordo, quando publicamos o volume 1, o saudoso senador Josafá Marinho, um homem de bem, há um detalhe na carreira dele. Sempre que eu lembro do professor Josafá Marinho, eu me recordo de Rui Barbosa. Existe um livrete escrito por Santiago Dantas sobre a atuação de Rui Barbosa no Congresso Nacional, quando Rui Barbosa ele trocou armas com Carneiro Ribeiro, seu antigo professor do liceu, na réplica famosa e na tréplica, discutindo aspectos terminológicos, linguísticos do Código Civil, porque na técnica do direito civil, Rui Barbosa ele não entra de fundo contra Bevilacqua. Eu me recordo de Rui Barbosa, quando lembro do professor Josafá Marinho, porque quando ele se despede do Congresso Nacional, uma cena rara nos dias de hoje, oposição e situação se unem e se alternam no púlpito, homenageando o professor Josafá Marinho. Não importa o partido dele na época, não importava. Ele me disse um dia, assim que o Código Civil estava na iminência de entrar em vigor, em que grandes vozes autorizadas no Brasil, internamente, para não ficar indelicado, mas o passar dos anos me provou a verdade do que ele falou. A legislação civil e capacidade dialoga com todos os campos do direito, que foi a primeira convenção a ingressar no sistema brasileiro com força de norma de isonomia. No momento em que a Convenção de Nova York, repito, a Convenção de Nova York, segundo o professor Paulo Lobo, neste momento, colocou por incapacidade civil, por uma razão muito simples.
Eu ainda colei grau na época em que, à luz do Código de 16, se dizia: é absolutamente incapaz, o louco de todo gênero. Expressão horrorosa. Expressão tão horrorosa que Nina Rodrigues, que, se não me falha a memória, presidente, é maranhense, mas cujo trabalho é nacionalmente conhecido, publicou, por volta da década de 1916, um livro intitulado O Código Civil e o Alienado. Ele faz uma crítica a essa expressão, mas eu colei grau na época que se dizia: é absolutamente incapaz o louco de todo gênero. Está lá no Código de 16. Com o Código de 2002, melhora-se a terminologia, mas se mantém a mesma ideia, repetida, aprendida, de todos os senhores, conhecida de forma muito clara: é absolutamente incapaz os menores abaixo dos 16 anos, inciso 1 do artigo 3º, as pessoas que por enfermidade ou deficiência mental não possam expressar vontade, inciso 2 do artigo 3º, as pessoas que por causa temporária ou permanente não possam expressar vontade, inciso 3. Ou seja, quando o artigo 3º do Código Civil diz é absolutamente incapaz, ele coloca a deficiência mental e intelectual como causa de incapacidade. Todos nós sabemos disso. E o artigo 4º do Código Civil, quando diz é relativamente incapaz, segue a mesma linha. É relativamente incapaz a pessoa que por deficiência tem o discernimento reduzido, o excepcional sem desenvolvimento mental completo. Todos sabem disso. Eu afrontaria a percepção dos senhores e a inteligência dos senhores. Todos aqui sabem que as pessoas com enfermidade, deficiência mental e intelectual são absolutas ou relativamente incapazes. Todo esse sistema foi desconstruído. Não se fala mais que a deficiência é causa de incapacidade civil. Quando eu vi isso pela primeira vez, quando eu li isso pela primeira vez, meus neurônios, como juiz, como professor, começaram a crepitar, porque é algo que, em relação a conceito que me apresentava, que eu disse: mas como? Neste ponto, eu dizia a um aluno ontem, eu sempre me recordo de uma sublime lição de Paramahansa Yogananda que diz: não pensem vocês que são os seus pensamentos brilhantes ou as suas ideias inspiradas que conduzem as suas vidas. São seus hábitos. Os hábitos têm uma profunda capacidade de aprisionar o agir humano. Que cultivemos os bons, porque os maus hábitos escravizam dolorosamente. Há pessoas que nascem, vivem, morrem iguais. Estacionam. Por que eu invoco as palavras de Paramahansa Yogananda? Porque a única forma de os senhores compreenderem o que aconteceu com o conceito de capacidade civil é fazendo um profundo esforço de desapego dos antigos conceitos de capacidade. Porque nós aprendemos que a deficiência intelectual, a deficiência mental conduzia ao rótulo da incapacidade civil como uma forma que o ordenamento tem de tutelar. O ordenamento, o professor, tem de reconhecer aquela pessoa com incapacidade civil, porque é uma forma de protegê-lo. A intenção do legislador, de fato, é muito boa. O problema, desembargador Manuel, é que deficiência é um grande oceano. Pesquisa do IBGE demonstra que cerca de 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Deficiência é um oceano que varia em tons, em matizes, em graus e em natureza. Então, toda vez que eu falo, senhores, a partir da Convenção de Nova York, artigo 12, item 2, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigos 6º e 84, vou falar com muita calma esse ponto, que é a premissa que está em vigor hoje no Brasil. Toda pessoa, deficiente ou não, é legalmente capaz, ainda que para atuar na vida social, se valha de um curador, de um apoiador. Ou seja, toda pessoa é conduzida ao conceito de capacidade legal. Quando eu acabo de dizer isso, o aluno levanta a mão no fundo da sala.
desembargador. E diz assim, mas professor, como? Não estou entendendo. A pessoa tem uma paralisia cerebral severa, está em uma cama e não interage. Como é que o ordenamento considera essa pessoa legalmente capaz? Nesse momento, eu paro, vou até o meu aluno, com calma, e digo a ele o seguinte: primeiro você tem de compreender o que é pessoa com deficiência. O artigo 2º da lei, seguindo a legislação que tratava da aposentadoria especial, diz que pessoa com deficiência é toda aquela que tem um impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo que obsta a sua atuação social de forma isonômica. Então, meu caro aluno, eu dizendo a ele, quando você pensa na pessoa com paralisia cerebral, de fato, você está diante de uma pessoa que tem uma deficiência severa, mas lembre-se de que deficiência é um universo com variados matizes. E lembre-se de que o ordenamento, quando olhava para a pessoa com deficiência, o ordenamento, quando cunhava o sistema de incapacidade civil, optou, sob o prisma da suposta proteção, por considerar a deficiência intelectual e mental causa de incapacidade civil, colocando neste rótulo todas as pessoas com deficiência intelectual e mental. Por exemplo, pergunto aos senhores, uma pessoa com síndrome de Down, ela pode trabalhar, e muitas vezes trabalha com mais amor do que pessoas que têm saúde, porque só valorizamos quando perdemos. A pessoa com Down pode ter uma namorada, a pessoa com Down pode construir o patrimônio dele. O que acontecia com essa pessoa se ela precisasse, em alguns momentos de sua vida, de um apoio, uma tutela? Na prática, o que havia no Brasil era a cultura, a ideologia assentada de que toda pessoa com deficiência, por ser considerada incapaz, era conduzida ao rótulo da incapacidade e, consequentemente, da interdição. E, na prática, a interdição conferia ao curador poderes gerais. O que o sistema hoje faz é dizer e olhar e dizer assim, pessoa com deficiência, o senhor com Down, o senhor que está aí com paralisia cerebral, todas essas pessoas, em um conceito novo, reconstruído, são legalmente capazes, ainda que para atuar na vida social se valham de um curador, de um apoiador. É claro, presidente, que para a pessoa com Down, essa mudança de paradigma tem um efeito mais prático. Depois eu falarei nisso. Para a pessoa com paralisia cerebral, pode ter um efeito prático menor, mas é um efeito que tem de ser respeitado. Sabe por quê, senhores? Porque para aquela família que está ali, para aqueles pais que estão ali, perceber que o ordenamento constitucional olha para o filho dele e diz, o filho do Senhor tem uma capacidade legal, porque o ordenamento jurídico hoje não discrimina, ainda que ele se valha de um curador para atuar. E nesse ponto, desembargador, nunca vou esquecer o que eu ouvi de um pai que tem um filho com paralisia cerebral. Eu terminava uma palestra no evento trienal da Federação Nacional das APAES no estado de São Paulo. Um procurador da APAES se aproximou e disse, professor, essa mudança de fato não é só terminológica, não. Ela é atitudinal, ela é... Meu filho tem paralisia cerebral. Ele se comunica comigo pelo olhar, professor. E eu hoje saber que o ordenamento jurídico brasileiro reconstruiu o conceito de capacidade para estabelecer que toda pessoa, deficiente ou não, é legalmente capaz, ainda que para atuar na vida social se valha de um curador, de um apoiador, não é apenas uma mudança terminológica, é uma mudança paradigmática, fundamental. Eu arrisco dizer, presidente, que haverá o dia em que na pauta do Conselho Executivo do Encontro de Presidentes haverá uma discussão em torno do autismo. Eu arrisco dizer isso. E eu arrisco dizer isso por uma percepção baseada em ciência, em números. A página do respeitável, os senhores conhecem, Centro
de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC norte-americano, apresenta uma pesquisa envolvendo os dados atinentes ao autismo. No início dos anos 2000, computava-se um nascimento de criança inserida no transtorno do espectro autista para cada 150 nascimentos. Hoje, na pesquisa mais recente, é um nascimento para 59. E veja, a depender do grau, você vai enfrentar situações práticas em que uma pessoa integra o poder judiciário. E dependendo do grau do transtorno, ela que não pode ser considerada incapaz legalmente, poderá ter de ser observada com olhos diferenciados. Com isso, obviamente, não estou a dizer que não haja critérios de seleção, mas não podem ser critérios que ignorem a mudança da norma, uma mudança fulcral, porque o Estatuto é um microsistema poderosíssimo, regras sobre vida política, direito eleitoral, consumidor. Eu sou juiz, atualmente estou juiz num juizado, com competência no campo do direito do consumidor. O artigo 8º da Lei 9.099 diz, não pode postular no juizado o incapaz. Hoje, se uma pessoa com Down, eu pergunto se o Down não gera incapacidade civil. Não gerando incapacidade civil, a postulação é possível. O ordenamento fez uma opção que visou a autodeterminação, reconhecimento da capacidade de autodeterminação. Mas, professor, prática para uma pessoa com um autismo num grau moderado do que para uma pessoa com paralisia severa, desembargador? É verdade. Mas veja, não é uma mudança só terminológica, não. É de fundo. É de sentimento, desembargador Osório. É de sentimento. Direto ou indiretamente, convivem com alguém que tem algum tipo de deficiência. E repito, o conceito de capacidade civil foi reconstruído. Hoje, o Código Civil, nos artigos 3º e 4º, estabelece o seguinte: são civilmente incapazes, incapacidade absoluta ou intelectual. Por quê? O conceito de capacidade... Eu até publiquei um texto, escrevi sobre isso. Acabou a interdição? Não. A interdição continua existindo, a curatela continua existindo, artigos 84 e 85 da Lei Brasileira de Inclusão. Sucede que a curatela ela foi uma vara única por 13 anos. Os procedimentos de interdição se repetiam ao doutor, mas é porque... Não, minha pensão previdenciária... Ou é extraordinária, continua existindo, e antes de o juiz avaliar se aplica a curatela no caso concreto, ele vai ver a possibilidade de aplicar a novíssima tomada de decisão apoiada, que é uma medida que exige do juiz uma mudança, senhora desembargadora Mariângela, uma mudança de perspectiva de trato ideológico, que o juiz vai ter de compreender o seguinte: diante da pessoa com deficiência que é considerada legalmente, ela, olha que interessante, uma curatela para uma pessoa capaz, é isso mesmo, o instituto é eminentemente protetivo, ele não é um instituto de suprimento de incapacidade, isso acabou, ele pode aplicar em favor daquela pessoa a tomada de decisão apoiada. Um exemplo, vai até o cartório no Rio Grande do Sul, vai ter uma dificuldade cartorária, a própria lei estabelece que o terceiro que com ela celebra o ato, diz assim: eu quero ser conduzida a uma interdição, a uma curatela, que no passado dava ao curador poderes gerais. A própria pessoa com Down ou a pessoa com autismo moderado, que possa indicar duas pessoas de confiança, esta pessoa com deficiência, ao cartório no Rio Grande do Sul, de Desembargador Pedro, o ato será lavrado, a tomada de decisão apoiada se encerra, sem necessidade da curatela. Quer dizer, é uma mudança de perspectiva que, claro, exige, eu falando sobre a atenção, professor, mas será que essa lei vai pegar? Todo brasileiro tem essa percepção. Eu na hora, senhores presidentes, porque a tarefa do professor também é essa. É claro que uma lei dessa magnitude, que reconstrói o conceito de capacidade, a lei traz regras no campo do consumidor, no campo do direito penal. Vou dar um exemplo aos senhores. Concurso público. Existe uma tipificação penal para o administrador público
que adota deliberadamente critérios subjetivos para indeferimento, inscrição, aprovação em estágio probatório, ou seja, os tribunais têm de estar preocupados, inclusive, na comissão de concurso, estudar cuidadosamente a lei brasileira de inclusão. Porque foi uma mudança de grande... E eu digo, desembargador, eu peço a Deus profundamente que no Brasil precisemos de menos leis assim. Eu peço permissão, presidente, até para dizer o seguinte, eu demorei um pouco de sair de casa, eu era muito ligado à minha mãe, estava sempre com minha mãe, ainda estou com minha mãe, mas casei-me, minha esposa falou, vai ter de seguir comigo a vida agora, né? E eu demorei, eu sou muito, por conta de minha vida, do trabalho, muito preso escrevendo, trabalhando no computador, com processo. Minha esposa, vamos viajar? Eu não conheço muitos lugares. Uma das primeiras viagens que fiz foi à Alemanha. Eu estudei alemão 5 anos, queria conhecer, oh meu Deus, conhecer aquela cultura maravilhosa. Eu jamais vou esquecer, foram 2 momentos que me marcaram, porque isso eu sei que há outros problemas lá, mas é questão de, temos de aprender também com isso. Numa estação ferroviária gigantesca que havia lá, havia um quadrado pintado no chão, com dizer em alemão, permite-se fumar aqui. O alemão saía de onde estava, para ficar dentro do quadrado fumando. Um Estado que tem essa percepção não precisa de uma lei dessa magnitude. Eu me lembro que ao lado do meu hotel, me permitam só esse adendo, havia um restaurante, eu quis fazer uma surpresa para minha esposa, como forma até de compensar ela minhas ausências, né? Porque os livros me tomam, os processos me tomam, todos os senhores passam por isso. Aí eu pensei, irmão, eu vou reservar um restaurante maravilhoso do lado do hotel. E aí eu desço para conversar com o concierge, me permita, desembargador, compartilhar isso. E eu não sou fluente, mas tentando conversar com ele, dizendo assim, olha, eu reservei o restaurante para as 8 horas. O jantar deve terminar às 10, isso em Berlim. Posso voltar andando? Aí ele, desculpe, eu não estou entendendo. Não, eu posso voltar andando pela rua? Ele, senhor, não estou entendendo. O que estava na minha cabeça? O medo de sequestro relâmpago, bueiro que explode, assalto, posso voltar andando? Ele disse, o senhor quer que eu traga o senhor de lá? Quer dizer, é uma mudança de perspectiva que em determinados estados no mundo, certas leis não são necessárias. Ao ministrar uma aula, um aluno levanta a mão e perguntou, quer dizer então que agora, se toda pessoa é legalmente capaz, não existe mais reserva de vaga em estacionamento para pessoa com deficiência? Eu ouvi essa pergunta. Eu me acalmei, respirei, me aproximei desse aluno e falei, se a reconstrução do conceito de capacidade significasse o menoscabo de instrumentos que visam a concretização da isonomia, o estatuto cairia por terra, por completo. E é claro que uma lei dessa magnitude, em certos pontos, pode desproteger. Essa pergunta, certamente, algum dos senhores me faria. Certamente. Por quê? Porque nós aprendemos ao longo de um bacharelado inteiro e aplicamos no Poder Judiciário isso, que a incapacidade civil pode gerar invalidade do negócio jurídico. Todos sabem disso. O negócio jurídico é nulo, artigo 66, quando praticado, celebrado por absolutamente incapaz. O negócio jurídico é anulável quando celebrado pelo relativamente incapaz, artigo 171. Todos os senhores, obviamente, sabem disso. Então, o contrato celebrado por uma pessoa absoluta ou relativamente incapaz é inválido. Aí, a pergunta que todos me fariam, mas professor, imagine a situação da pessoa com Down, ou uma pessoa no transtorno do espectro autista, celebrou um contrato que lhe é prejudicial. E agora, professor? Porque antes era fácil. Se essa pessoa era considerada incapaz, a incapacidade, a deficiência que gerava incapacidade resultava em invalidade, automaticamente o contrato era considerado inválido, pela só condição da deficiência intelectual ou mental. E agora, professor? Obviamente que uma lei com esse alcance, essa magnitude, gerará efeitos colaterais. A nossa tarefa é encontrar mecanismos que supram, que combatam tais efeitos sem agredir aquilo que Canotilho, o grande Canotilho, denomina de princípio da vedação ao retrocesso. Eu estudei essa matéria, quebrei minha cabeça e por uma razão prática, não só para escrever,
Porque no juizado em que eu atuo, eu me deparei com uma situação como essa. O advogado levantou a tese de que o empréstimo celebrado pelo cliente dele era inválido, porque a outra parte teria abusado da situação do cliente dele, que tem um certo déficit cognitivo. Olha só a linha de raciocínio. Haveria uma deficiência. Quando eu peguei a petição, eu disse, olha, deficiência não é mais causa de incapacidade civil, não gera automaticamente invalidade do negócio. Por quê? Porque com a opção que a Convenção de Nova York fez, a Lei Brasileira de Inclusão pretendeu-se conferir uma maior autonomia à pessoa com deficiência. E, obviamente, que isso pode desproteger. Eu tenho defendido, compartilho com os senhores, a seguinte tese. Se porventura, se os senhores tiverem os assessores aqui agora, eles poderem até anotar isso, porque quando eu fui escrever isso, eu saí do zero, não achei nada. Eu cheguei às seguintes conclusões. Se uma pessoa com deficiência tem um curador ou um apoiador nomeado, e ao celebrar um contrato, esse curador, esse apoiador não participa do ato, na minha visão, ele está protegido, a pessoa com deficiência. Não por conta da deficiência, porque não gera incapacidade nem invalidade automática. Está claro, presidente, isso? Mas porque ele está protegido. Por quê? Se uma pessoa com deficiência tem apoiador ou curador nomeado, e esse apoiador ou curador não participa do ato que ele realiza, existe nulidade absoluta do ato jurídico por inobservância de aspecto formal. Artigo 166, inciso 4 do Código Civil. É nulo o negócio jurídico por inobservância do aspecto formal. A participação do curador, a participação do apoiador integra a formalidade do ato. Porque existe um curador, existe um apoiador. O problema vem agora. Mas, doutor Pablo, mas professor, ô Pablo, e se porventura a pessoa com deficiência não tiver curador nomeado pelo juiz, não tiver apoiador nomeado, e celebrar um contrato, desembargador, que lhe é prejudicial? Automaticamente todos fariam o que antigamente? A invalidade, né? Por conta da deficiência. O deficiente é inválido, o ato é inválido. Veja, o significado disso. Tem uma colega minha, uma juíza muito querida, que tem uma filhinha que é autista. E uma vez numa palestra, eu estava presenciando ela emocionada. Porque o ordenamento, ele deu um passo significativo. Falar de fora é fácil, mas quem acompanha, ou ainda que você não tenha em sua família uma pessoa com deficiência, você é juiz, você lidou com isso no judiciário. Quando eu digo que falar de fora é fácil, eu me recordo sempre, presidente, do famigerado prazo, os senhores vão lembrar, de reflexão para o divórcio. Porque o divórcio direto exigia uma separação de fato de mais de 2 anos. Vocês lembram disso, não é, os senhores todos? Aquilo era um sofrimento. E a doutrina que criou a expressão que aquilo era um prazo de reflexão para a pessoa pensar, para quem está de fora. Eu fico imaginando, quando eu chego em casa, eu estou em litígio com minha esposa, tem que esperar mais de 2 anos, isso antes, né, da emenda do divórcio. Eu estou dando esse exemplo porque, às vezes, quando você vivencia o problema, você sente o lugar do outro. E aí vem a pergunta, a pessoa com deficiência celebra o contrato, ele não tem curador, ele não tem apoiador nomeado, o que fazer então agora? Professor Osório, tenho defendido o seguinte, a aplicação da teoria dos defeitos do negócio jurídico na perspectiva da boa-fé objetiva de forma mais facilitada para ele. Por exemplo, muito possivelmente a pessoa com deficiência que celebrou o contrato foi vítima de lesão ou dolo. Eu vou aplicar no caso, operando a inversão do ônus da prova em favor dele. É um caminho que eu encontro para a tutela, observando a situação do caso concreto. Porque isso é fundamental que nós percebamos. Logo que o estatuto estava na iminência de ser aprovado, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino ingressou com ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 53 e 57 no Supremo Tribunal Federal. Porque o estatuto, em uma das suas normas, artigo 28, do direito à educação, é um rol belíssimo.
É um rol belíssimo. E há de ser aplicado. Há de ser aplicado. Num dos incisos dizia: não pode uma escola transferir para os pais da criança ou adolescente com deficiência os custos de adaptação. Eu me lembro uma pessoa me dizendo, o casal tinha um filhinho autista, pequeno, Osório, foi matricular na escola, não tem vaga, pode até não ter, mas no mesmo dia que essa senhora chegou no condomínio, mandou para o grupo do WhatsApp que não encontrou a vaga, aí a vizinha, que tem um filho na mesma idade, saudável, vamos colocar assim, né, entre aspas, né, enfim, não, mas eu tinha vaga lá. Quer dizer, a pessoa já carrega uma força muito grande para enfrentar a situação, com tamanho amor, e se depara com isso. Depois foi ajuizada uma ADI, discutindo a regra que proibia transferir para a mensalidade o custo de adaptação. Essa ADI foi julgada, já foi firmado o entendimento do Supremo, o relator foi o ministro Fachin, no sentido de não acolher o pedido formulado nessa ADI. É válida a regra que proíbe transferir para a mensalidade o custo, a rampa que vai ter de fazer, aquela rampinha para a criança. Ou seja, é claro que, conforme a conselheira colocou aqui, não é a lei que vai mudar, é uma perspectiva muito mais profunda. É uma mudança de postura, é uma mudança de pensamento, de percepção do outro, mas é o que tem de acontecer. Nesse sistema amplo espectro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu encerro com uma ponderação final, que eu fiquei na dúvida se eu deveria fazer, mas vou fazer. Porque, às vezes, eu não sei se acontece com os senhores, presidente, os momentos em que eu tenho as melhores ideias para escrever, eu vou compartilhar com o senhor. Sabe onde é? No chuveiro, quando a água cai em minha cabeça. A água fria, eu quero até frisar que eu tomo banho rápido, porque eu poupo água. Mas quando a água desce, eu não sei o que é que acontece, fria. Muitas ideias surgem, até certamente os senhores carregam mentalmente para casa o processo. Todo juiz sofre com isso. O processo não sai de sua cabeça, não sai de sua cabeça. A água cai, a ideia vem. Eu, numa dessas quedas d'água, me deparei com a seguinte situação. O Código Civil, eu vou ser bem pausado para encerrar, que esse ponto é bem técnico isso aqui. O Código Civil, na redação anterior, dizia o seguinte: é absolutamente incapaz. Hoje, repito, se você pega os artigos 3º e 4º, não há mais incapacidade derivada de deficiência. Está claro isso, não está, desembargador? Toda pessoa é legalmente capaz, ainda que para atuar na vida social, se valha de um curador, de um apoiador. Professor, como é que eu compreendo dos antigos conceitos? É a única forma de você entender. É a única. Se você tentar entender essa minha palestra com o conhecimento pretérito que nós tivemos, você não vai conseguir, não vai entrar, não vai digerir. Tem que exercer o desapego. Pois bem, o Código Civil, no artigo 3º, encerrando, dizia o seguinte: é absolutamente incapaz, inciso 3, a pessoa que, por causa temporária ou permanente, preste atenção nesse raciocínio, é absolutamente incapaz, exemplo que eu também costumo dar, a pessoa em coma, a pessoa sofreu um acidente de carro, desembargadora, está no hospital, o juiz pegou para o caso dela, não, essa pessoa é absolutamente incapaz, porque, de acordo com o inciso 3 do artigo 3º, é absolutamente incapaz a pessoa que está à vontade, perfeito. O legislador brasileiro, quando procedeu com a preparação, a edição do Estatuto, ele retira dos artigos 3º e 4º qualquer referência à deficiência como causa de incapacidade civil. Ok, mandamento constitucional, Convenção de Nova York, dizia, é absolutamente incapaz, inciso 3, interpretação dada por alguns juristas data vênia, que visualizam aí uma brecha para que o juiz possa continuar considerando a pessoa que por causa temporária ou permanente não possa expressar vontade, haveria uma... porque ela engoliria a si mesma. Como assim? Se você cometer, data vênia, o equivocado raciocínio incapaz, primeiro, sentido nenhum há na própria situação da norma. 2, você estaria adotando uma interpretação
em desconformidade com a norma constitucional da Convenção de Nova York. Senhores, não existe mais deficiência como causa de incapacidade civil. São tempos de leis muito amplas e complexas. Como eu disse aos senhores, peço a Deus que esse momento, que haja chegado o momento em que a nossa sociedade precise de menos leis assim. E isso passa por uma percepção. Uma vez um aluno conversava com outro na cantina da Universidade Federal e dizia assim: na prova do professor tal, que não era eu, era outro, escreva dignidade humana várias vezes porque ele ama. Eu fiquei pensando nisso, presidente. Porque dignidade da pessoa humana, de fato, é um conceito muito difícil de ser. Há conceitos que são intuitivos. Eu sempre dou como exemplo, encerrando, uma das grandes obras que li em minha vida, Os Quatro Gigantes da Alma, de Emílio Mirey Lopes. Fantástica obra, em que Mirey Lopes analisa as 4 emoções básicas do humano, que quando atuam, apequenam a sua razão. Ele fala dos gigantes, a ira, ele fala do medo, ele fala do dever, e ele fala do amor, que segundo ele, Emílio Mirey Lopes, é o gigante mais poderoso, é a parte do livro mais difícil para o leitor, porque ele não consegue aprender o que é o afeto. Aprender o que é a dignidade humana, Osório, é difícil. Na minha visão, eu encerro brevemente, dizendo o seguinte: na minha opinião, anos estudando esse tema, que melhor se aproximou da ideia foi o grande filósofo Karl Larens, quando disse, em uma única frase: dignidade da pessoa humana é respeito à dimensão existencial do outro, respeito à sua dimensão. Mas como? Como? O filho do meu vizinho é um menino, o filho do meu vizinho, ninguém suporta aquele menino, um menino mal educado, com maus hábitos, eu passo por ele, não quero nem saber dele, é do meu vizinho, não é meu filho, eu quero cuidar das minhas filhas. Os anos se passam, 15 anos se passam, desembargadora, minha filha, eu tenho 2 gêmeas de 7 anos, eu estou botando 15, esperando que isso aconteça com 22 ou 25, ela chega com o namorado, e diz assim: papai, eu queria lhe apresentar meu namorado. Eu disse, aí eu me lembro, conheço você? Ah, o filho do meu vizinho, Osório. Porque eu trarei para a minha família o que ele carregou da dele. Qual a percepção que eu tive do outro? Eu, pensando nisso, vindo para cá, eu me lembrei, desembargador, de um ensinamento, eu digo isso em palestra vez por outra, que eu tive na primeira semana de aula na universidade. Como se fosse ontem, já se passaram alguns anos, a professora falava sobre filosofia pré-socrática, especialista no tema, com livros publicados, inclusive. Ela parou e disse para a turma, um dos maiores filósofos da humanidade, isso 5.000 anos antes de Platão e Sócrates, foi Tales de Mileto. Eu parei e disse, meu Deus, que livro ele escreveu? Aí ela fez assim, eu contava com 18, 19 anos, ela fez, nos deixou uma frase, tudo é água. Quando eu ouvi isso, Osório, na minha imaturidade, disse, meu Deus, tudo é água. Meus colegas se perguntaram, Pablito, e aí água? Tudo é água. Hoje, eu olho para trás e digo, meu Deus, um homem que há 5.000 anos antes dos filósofos socráticos, parou um dia numa pedra, olhou para o alto e intuiu 2 verdades, uma bioquímica, por ser tudo água, e outra arquetípica, porque somos todos unidos pelo mesmo princípio, quer chamemos esse princípio de bem, quer chamemos de Deus.